Ontem eu vim aqui e falei sobre um caso envolvendo uma youtuber bolsonarista, a Carol Heller, que teria sido vítima de uma agressão homofóbica no Rio de Janeiro no dia 15, uma confusão que se deu num quiosque de praia ali num bar, quando um grupo de pessoas que estava com ela ali no bar teria provocado a Carol, teria feito provocações homofóbicas contra ela, e isso teria levado à agressão, e ela ficou bastante mal ali, você pode ver nas fotos posteriormente que foi bem feio o negócio ali. Por outro lado, eu também mencionei que havia uma segunda versão, que era a versão dos agressores, que disseram que, na verdade, quem começou a briga toda, quem começou a confusão toda foi a própria Carol Heller, que estava sob efeito de drogas, tinha cheirado cocaína bastante, segundo o agressor, e que ela estava manuseando uma arma que era da namorada dela, a Suelen, que é uma policial civil, e que estaria com essa arma da namorada manuseando de maneira perigosa. Então ontem a gente falou sobre a questão da homofobia, né, sobre como ela, ativista bolsonarista, defensora desses valores tradicionais familiares do Brasil aí, do bolsonarismo, contestava a luta e a militância de grupos LGBT. Ela dizia que era uma bobagem falar em mortes por homofobia, que morre todo tipo de pessoa todos os dias, portanto é uma tremenda besteira ficar falando dessas questões. Então o que a gente trabalhou ontem, né, o que a gente analisou ontem foi que se de fato foi essa a história, se foi uma agressão homofóbica, que ela sentiu na pele aquilo que muitos homossexuais sentem no Brasil todos os dias. Que é um fato, que é uma realidade, e que a gente não sabia que se ela teria algum tipo de aprendizado a partir disso. Se ela, a partir dessa agressão, reveria seus conceitos e poderia refletir sobre essa situação. Por outro lado, de ontem para hoje surgiu um vídeo de uma conversa entre duas pessoas, pelo WhatsApp. Aparentemente é um policial militar, que é quem está gravando a conversa, e depois, do outro lado na linha, você tem uma policial civil, não sei quem que é, não dá para identificar quem são as pessoas, mas conversando sobre esse caso, e o homem que grava a conversa, ele disse que estava lá, foi testemunha ocular do que se deu, e segundo ele, a agressão partiu da Carol. Na verdade, quem estava alterada, quem estava incitando uma situação, uma confusão, foi a Carol Heller e não o amigo dele com quem ele estava junto. E aí ele repete essa outra versão, né, de que a Carol teria cheirado bastante cocaína, ou seja, uma usuária de drogas, estaria com a arma da namorada dela, a Suelen, e que ele, quem grava o vídeo, teria conseguido convencê-la a entregar a arma para ele. E posteriormente ela teria atacado o amigo dele, né, teria agredido o amigo dele, esmurrado ele no rosto, e como reação esse homem teria espancado violentamente a Carol Heller. Então a segunda versão apresenta um outro cenário de quem começou isso teria sido a Carol por causa do abuso de drogas, possivelmente, por estar alterada e também por estar armada com uma arma que não era dela, o que é ilegal, o que até onde tudo indica é um crime também. Se for esse segundo caso, o que isso revelaria seria essa hipocrisia desses bolsonaristas, desses conservadores brasileiros, né? Porque eles têm toda uma retórica bonita, né? Uma retórica de valores cristãos, sabe? De família, tradição e pureza, pessoas honestas, decentes, que não cometem crimes, que não são agressivos. Bem, não, esse ponto aqui, não, acho que não é o caso. Mas pessoas que são realmente exemplos morais para os outros, e nesse caso em particular, se for essa versão a real, né, se for de fato quem começou a briga, a Carol Heller, você vê que é uma hipocrisia tremenda, né? Uma pessoa que estava sob efeito de drogas e também portando uma arma que não era dela, e que teria começado a briga. O que é importante a gente pensar aqui são duas coisas. Primeiro, como eu disse, a hipocrisia deles, mas segundo, que na verdade podem ser os dois casos simultaneamente. Você pode ter um caso de homofobia, de um grupo de pessoas que está tirando sarro da Carol por questões homofóbicas, porque quando você ouve essa conversa ali, que vazou agora de ontem para hoje, você vê que na própria conversa há um tom homofóbico também. Então poderia de fato ter havido uma provocação mútua ali. O sujeito, o agressor, que se chama Alexandre, poderia ter feito piadas homofóbicas com a Carol Heller, ela pode ter ficado com raiva, sob efeito de drogas, com a arma na mão, e isso pode ter escalado para algo muito pior que foi o que aconteceu. Você tem a pessoa ali bastante machucada nas fotos quando você vê. Então pode ser uma combinação dos dois, pode ser uma combinação de homofobia com também algumas atitudes ali da Carol que escalaram para essa situação. E nesse vídeo que você vê também, né, nesse vídeo que surgiu agora de ontem para hoje, é uma menção ao fofoqueiro Léo Dias, que é um que faz programas de TV e fala sobre esses casos de celebridades, fala sobre esse tipo de situação, e que, segundo essas pessoas, foi ele que plantou essa história da homofobia, foi ele que plantou essa comoção em torno da causa LGBT. Ou seja, quem disse que foi uma agressão homofóbica foi o Léo Dias, não a Carol Heller.
Tanto que ela foi e desmentiu aqui. Você tem uma reportagem de hoje com a Traca Livre no qual ela disse que não foi uma agressão homofóbica. E aqui a gente não sabe exatamente o que se está dando. A gente não sabe se estão tentando abafar o caso, pôr panos quentes, foi um caso de agressão comum, só brigaram e deu nisso, ou se realmente foi uma agressão homofóbica e eles querem tentar apaziguar os ânimos e desviar o foco. Porque a gente não sabe, a gente não estava lá. Então eles querem agora ver se tem câmeras de segurança na região ali, seja no calçadão, seja no próprio quiosque, para poder ver o que se deu ali e entender essa situação. Mas como eu disse, o mais importante é essa hipocrisia. Embora a homofobia seja algo muito sério, muito grave e que leva à morte de pessoas no Brasil, o segundo caso denunciaria esse discurso vazio dessas pessoas. Porque você tem sujeitos ali agora, Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, a família do Bolsonaro, quem cerca o Bolsonaro como essa Carol Heller, como outros bolsonaristas, como outros conservadores brasileiros, que vem todo com esse papinho aí, essa conversinha mole de que bandido bom, bandido morto, de que tem que ter punição exemplar para quem comete crimes, de que eles não querem passar a mão na cabeça de bandido. E, ao mesmo tempo, eles também cometem crimes, eles também violam a lei, eles também transgridem a lei, e quando isso acontece, eles querem apagar o incêndio. Como a gente vê agora com o caso do Flávio Bolsonaro. Você vê todo um esforço dos bolsonaristas de tentar apagar os incêndios e dizer não, mas não tem nada para ser visto aqui. Ou relativizar a situação. Ou não existe nada, o Flávio não fez nada de errado, ele é inocente, quem fez foi o Queiroz, e o Bolsonaro tirando o corpo fora também. Ou de relativizar. Então assim, não, mas todo mundo faz isso. Se o Flávio fez, todos os parlamentares fazem rachadinha no gabinete. Então assim, se todo mundo faz, não tem problema, não tem erro. Que inclusive isso é uma falácia lógica, que se chama tuquoque, que é você também. Se você fez, eu também posso fazer. Se os outros fazem, eu também posso fazer. Se fulano violou a lei, todos nós podemos violar a lei. E é óbvio que é uma falácia lógica, porque isso não procede. Não faz sentido nenhum você cometer um crime porque outro cometeu. É uma tremenda relativização do crime, da transgressão, quando é com eles. Quando é com petista, quando é com alguém de esquerda, se, por exemplo, se pegarem algum eleitor do Lula que fuma maconha, isso vai ser um motivo para atacar essa pessoa até não poder mais. É um maconheiro. Porém, nesse caso, se de fato for real o relato, se a Carol Heller for usuária de cocaína, não, mas não tem que relativizar, não, mas não é bem assim. Não, aí não tem problema. Não. Há uma tendência bastante óbvia de relativizar os crimes. Crimes de colarinho branco, crimes de conservadores, o modo como eles operam. Por exemplo, agora um outro caso recente também que a gente pode utilizar aqui para você perceber como eles tentam justificar o que eles fazem. As milícias virtuais bolsonaristas. Grupos online atacando pessoas, tentando destruir reputações de jornalistas, de figuras da esquerda, de deputados. Eles justificam isso dizendo que o PT também fazia isso. Se fosse verdade isso, não justificaria fazer isso agora. Uma coisa não anula a outra. Se há rachadinha em gabinete de outros deputados, o Flávio Bolsonaro, que pertence a uma família que arrota moralidade, não justifica, não legitima. Esse caso em particular da Carol Heller, da agressão contra ela, levanta várias bandeiras vermelhas porque a gente não sabe exatamente o que se passa, né? Então a gente não tem como dizer com certeza, com precisão, o que se deu naquele momento. Mas em ambos os casos revela a fragilidade da posição deles. Porque de um lado você tem a negação da realidade de violência homofóbica, se for essa situação, e por outro lado você tem a hipocrisia, o falso moralismo dessas pessoas. Que é aquela pessoa que vai na missa e quando sai da igreja já está pecando. É a pessoa que aponta o dedo para os outros que são imorais, que são sujos, que são criminosos, que são bandidos, que são corrompidos, e eles são muito mais às vezes. Que basicamente é o versículo bíblico no qual Jesus fala que você olha para o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave no seu. Então eles adoram observar e condenar o comportamento dos outros, e é um comportamento hipócrita e moralista, mesmo falso moralista. Eles gostam de observar e condenar o que os outros fazem, e na hora que é com eles, tem que botar panos quentes em cima disso, tem que passar pano para a situação e fingir que não aconteceu. Como eu disse, para mim o segundo caso é muito mais revelador do que o primeiro. Porque o primeiro a gente sabe que existe. A gente sabe que existe homofobia no Brasil e no mundo. Então a gente sabe que isso se dá. O segundo é revelador porque demonstra também aquilo que eles querem ocultar. O comportamento imoral deles e muitas vezes criminoso que eles apontam nos outros. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para esse vídeo, que você pode ver a conversa entre essas duas pessoas que falam sobre esse caso e no qual você tem uma testemunha ocular que estava presente na hora da situação e que diz que não foi uma situação homofóbica, que não foi, segundo aquela pessoa, né, um caso homofóbico, que foi ela que começou, que ela estava agressiva, sob efeito de drogas. Também vou deixar para vocês aqui o link para o livro que eu escrevi com a Heloísa de Carvalho, a filha mais velha do Olavo de Carvalho, que também revela essa hipocrisia dessas pessoas. Porque você tem, por exemplo, um senhor ali que se diz
intelectual, que se diz pensador, que se diz o maior pensador vivo no Brasil, e quando você vê a vida pessoal dele, como ele se comporta, é uma contradição tremenda em relação àquilo que ele prega. É a moralidade da boca para fora, e na vida pessoal, na vida íntima, no passado, você tem um monte de podres que quando você revela, eles fingem que não é nada demais. Ah não, eu mudei, eu não sou mais assim. Eu mudei. E não mudou nada, não mudou coisa nenhuma, continua sendo a mesma merda. Então confiram esse material, confiram esse vídeo, confiram também o livro, que é Meu Pai, o Guru do Presidente, que eu escrevi em parceria com a Luiz de Carvalho. É um livro que tem muito material ali que as pessoas não sabem, que não conhecem, ou seja, vai revelar também essa hipocrisia, né? Essas mentiras sobre as quais eles constroem uma imagem que não corresponde à realidade. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa situação agora, né? Sobre essas novas revelações envolvendo o caso da Carol Eller, que pode ter sido ela que começou essa briga e não o outro agressor. Pode também ser as duas coisas juntas, uma agressão homofóbica junto com um comportamento da própria Carol Eller, que teria começado isso, a gente não sabe, realmente a gente não sabe. O que vocês pensam sobre isso? Vocês estão acompanhando essas notícias? Me digam no comentário aqui embaixo, deixem um joinha, assinem o canal, ajude no apoio, confiram o livro, Meu Pai, o Guru do Presidente, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.